Boa noite, eu sou o Reinaldo, aluno do sexto semestre de Gestão Empresarial da FATEC e vou apresentar o meu TG sob orientação da professora Sandra. A ideia é apresentar o serviço chamado Go Kids e vocês vão saber qual é a principal ideia aqui com o serviço. Como eu tive essa ideia? Pensando em um dos maiores problemas que a gente tem hoje na capital, que é o trânsito. Eu percebi que muitas pessoas que têm filhos, que são responsáveis por crianças, elas perdem muito tempo indo e vindo. Então, ou seja, elas perdem muito tempo levando seus filhos na escola, levando em atividades extracurriculares. Elas perdem muito tempo no trânsito, elas ficam estressadas por causa disso. É um tempo que elas poderiam estar aproveitando de outra forma. Então, a ideia é oferecer um serviço de transporte individual para crianças desacompanhadas, diminuindo o tempo gasto pelos responsáveis. Esse serviço tem como principal característica proporcionar transporte particular para as crianças desacompanhadas, visando segurança, conforto e comodidade. Então a gente vai criar um serviço totalmente personalizado, voltado para a necessidade da criança, que se adequa a essas necessidades e às rotinas das famílias. Além disso, um dos principais diferenciais que eu vou falar um pouquinho mais pra frente também é oferecer os canais de monitoramento de todas as corridas, que dá um pouquinho mais de segurança para esses clientes, para essas mães, para esses pais. Então aqui eu vou falar um pouquinho da análise situacional dos 4Ps, uma ferramenta básica para analisar um serviço, se ele vai ter aderência, onde que ele vai ser desenvolvido, apresentado, o preço. Então o produto é um serviço de transporte com infraestrutura adequada e segurança para crianças desacompanhadas. A praça são as escolas, mídias e o aplicativo. Então, exclusivamente ele será apresentado, utilizado por meio do aplicativo, mas a gente vai utilizar mídias sociais, sites e também as escolas para oferecer esse serviço. Então o preço vai ser uma assinatura, mensalidade e cobrança das corridas. O pessoal vai ter que adquirir o serviço, então é como se fosse uma taxa de matrícula. Ela vai pagar uma mensalidade e vai pagar pela corrida. E como eu já falei, vai ser divulgado online, em site e redes sociais, além das parcerias com as escolas, empresas, promoções, redes sociais, etc. Análise SWOT. Então, uma ferramenta para aqui a gente vai analisar força, fraqueza, oportunidade e ameaça do serviço, da ideia. Então, as forças. Os carros serão totalmente adaptados às necessidades das crianças, visando a segurança. A inovação, porque é um serviço que não existe, então nenhuma outra empresa oferece serviço no Brasil. Terá o sistema de monitoramento online, então as pessoas vão poder, os clientes, os pais e as mães, vão poder visualizar em tempo real as corridas. E as parcerias estratégicas. Então a gente, já falando um pouquinho na fraqueza, a primeira fraqueza é a desconfiança do público. É uma empresa nova, a gente sabe que é um serviço bastante delicado, então uma forma da gente minimizar esse impacto é com a parceria estratégica. Então a gente vai nas principais instituições, as escolas particulares, escolas de idioma, academia, para que a gente crie uma parceria para essa empresa oferecer o serviço para os clientes. Então nós seríamos como se fosse uma empresa terceirizada nessas empresas para oferecer o serviço. Então a desconfiança já diminui bastante, porque se a criança está estudando lá é porque os pais têm confiança na instituição. Então se a instituição vai oferecer um serviço delicado como esse, os pais terão a confiança, porque a empresa não estaria oferecendo uma coisa que ela não tem certeza que é seguro. Outra fraqueza é o alcance limitado, então inicialmente a empresa vai funcionar só na região metropolitana de São Paulo. A escassez de mão de obra capacitada, então a gente vê que é muito difícil, a gente vai ter um custo um pouco alto para fazer o treinamento desses colaboradores, dos motoristas principalmente, do pessoal que vai ficar na central. E o trânsito na cidade, a gente sabe que o trânsito em São Paulo é bem complicado. Oportunidade, a demanda do serviço. Então, no dia a dia a gente percebe que muita gente sofre com esse problema. Cada vez mais as pessoas estão ficando mais estressadas, o trânsito está aumentando. Grande adesão de produtos similares. Então,
a gente vê que cada vez mais as pessoas, como que eu já falei, o trânsito aumentando, elas estão utilizando cada vez mais os aplicativos. Então elas estão deixando o carro na garagem, utilizando o Uber. A gente vê que cada vez mais essas empresas estão crescendo, Uber, 99, Cabify. Então a demanda realmente é grande. E a falta de concorrentes diretos. Não existe nenhuma empresa no Brasil ou em São Paulo que faça esse tipo de serviço, que ofereça esse tipo de serviço. Então isso é uma grande oportunidade para a gente entrar no mercado. E as ameaças, a legislação brasileira, a gente sabe que é bem complicado. A gente já viu o episódio recente do Uber, que teve impedimento do governo para operar no Brasil, teve problema com os taxistas, não existe nenhuma lei clara no país sobre esse tipo de serviço. Então, a partir do momento que possa, de alguma forma, impactar no governo e o governo não gosta, ele pode encontrar algum empecilho. Os novos competidores, então é fácil para uma empresa como o Uber, por exemplo, entrar no mercado, oferecer o mesmo serviço, porque é uma empresa renomada, que não teria tanto custo. Então ela pode ver que é um nicho bastante bom para ser explorado. A economia do país, que está bem instável, então a gente não consegue ter uma previsibilidade muito grande. As pessoas, bom, talvez seja um impacto no bolso também. E a instabilidade do preço do combustível. O preço está variando pra caramba, hoje já está bem alto, então isso pode ser uma ameaça no serviço. Que é o Canvas, que é um resumo da ideia, com os principais pontos. Então tem os parceiros-chave, os motoristas e as escolas. Atividade-chave é oferecer a segurança do deslocamento para as crianças desacompanhadas. A proposta: proporcionar transporte particular para crianças desacompanhadas, visando a segurança, conforto e comodidade principalmente. E criar um serviço personalizado que se adeque às necessidades e rotina das famílias. Então a gente vai focar totalmente no que as famílias precisam, no que as crianças precisam, para oferecer um serviço bem bacana. Os recursos chaves: treinamento, segurança e tecnologia. Então a gente sabe que a gente vai ter que ter equipamentos especializados para fazer esse monitoramento, para não ter nenhum tipo de problema com acesso, com as viagens, o monitoramento, as câmeras travando. E os treinamentos para os motoristas, a gente sabe que é bem importante, que eles precisam ser bem treinados, eles precisam dar atenção para as crianças. Relacionamento com o cliente: oferecer os canais de monitoramento, canais de venda serão as redes sociais, aplicativos dos celulares, iOS e Android, e as escolas conveniadas. Então a gente vai tentar oferecer essa parceria com as escolas. Segmento dos clientes: famílias de média e alta renda com crianças de 7 a 15 anos, residentes da cidade de São Paulo. Os colégios particulares que atendem este público, então não só de ensino regular, como também de atividades extracurriculares. Aqui embaixo tem um pouquinho da parte financeira, então estruturas de custos: programador, vendedor, equipe capacitada para treinamento, motorista, os carros adequados à legislação, com cadeirinha, assento elevado, equipamentos para fazer o monitoramento das viagens. Então aqui a gente pode ver que os carros serão equipados com a cadeirinha. Então, apesar de, por exemplo, hoje você vai pedir um Uber, você tem uma criança, motorista, muitos motoristas recusam a viagem porque eles dizem que eles não têm cadeirinha. Só que, por lei, a cadeirinha para o Uber não é obrigatória. Porém, ele está sujeito sim a levar uma multa, e aí ele teria que recorrer para não ter que pagar a multa, para não ter os pontos na carteira, só que não é obrigatório. Porém, no nosso serviço vai ser obrigatório, então o motorista, ele sabe, ele vai ser orientado e treinado para isso. Ele vai ter que colocar a cadeirinha e colocar o cinto de segurança na criança. E o fluxo de receitas: então, além de cobrar pelo serviço de táxi convencional, que é o transporte, será incluída a taxa de serviço pelo acompanhamento da criança, que é o diferencial da empresa. Esse valor será baseado no valor da corrida e vai ter um acréscimo de 20% pelo diferencial. Então a tarifa aqui vai ser básica, como as empresas de transporte Uber, os taxistas cobram, tarifa básica por minuto, incluído uma taxa pelo diferencial, que é o acompanhamento, a segurança, o monitoramento, etc. E o pagamento será sempre feito pelo aplicativo, 100% online. E o cliente vai ver como é feito nos principais aplicativos hoje. Ele vai ver quanto custa, ele vai aceitar ou não e vai fazer o pagamento na hora. Aqui é a persona, uma persona fictícia que a gente fez para que se encaixe mais ou menos no perfil. Então aqui, o que ela precisa? Ela quer passar menos tempo no trânsito, podendo se dedicar mais ao seu projeto. Ela é arquiteta, tem 29 anos, tem uma filha que estuda no colégio Mackenzie. Então ela quer
proporcionar educação e momentos de lazer para a filha, só que ela quer ter mais qualidade de vida, aproveitar o tempo com a família de forma saudável e passar menos tempo no trânsito. Porém, tem a insegurança, que ela leva a filha na escola por conta que ela acha segura, ela não quer deixar na mão de ninguém, e é isso. Aqui é uma pesquisa que foi feita realmente com uma pessoa para verificar a possibilidade dela utilizar o serviço. Então, ela é da classe social A, ela leva a filha todo dia para a escola, e o principal empecilho, quando ela pensa em levar o filho para a escola, ela precisa levar, o principal empecilho quando ela pensa é o tempo. Foi avaliado o tempo nessa ordem: tempo, trânsito, segurança, estacionamento, dificuldade e dinheiro. Então o custo é o menor problema e o tempo é o maior, tendo o trânsito também como um grande problema. Você contrataria um serviço de transporte onde seu filho viajaria desacompanhado? Ela responde que provavelmente. A relevância que ela dá para esse serviço ser seguro para a escola é extremamente importante. E se ela acharia interessante o preço ser à parte ou incluso no valor da mensalidade. Incluso. Então aqui ela vê com muito bons olhos essa possibilidade de ter um transporte desacompanhado, e ela acha que o preço desse transporte pode ser incluso na mensalidade da escola. Então isso é uma coisa bastante importante que a gente pode pensar para o futuro. Na hora de oferecer a parceria, a gente coloca esse valor da mensalidade do nosso serviço acoplado no valor da mensalidade da escola, e aí vai ser muito mais cômodo para a mãe e para o pai, que ela já vai ter tudo ali na palma da mão. E até quanto você pagaria por esse serviço? De R$100 a R$129 por viagem. Então, como a gente viu aqui, o dinheiro não é o problema, e sim a segurança, porque ao contratar esse serviço, o que espera encontrar? Segurança. Aqui, o principal empecilho é o tempo, porém, ela espera segurança, essa é a principal palavra, e é o que a gente também busca focar. Os diferenciais do negócio: então, terão as câmeras com transmissão ao vivo de todas as viagens, a equipe de monitoramento das viagens, então vai ter uma central, onde vai ter uma equipe que vai acompanhar, além da pessoa que pode acompanhar em tempo real, vai ter a equipe que vai fazer também o acompanhamento e monitoramento, os carros adaptados com 100% de equipamentos de segurança, motoristas treinados, capacitados, pagamento será seguro, totalmente online, e o serviço pontual. Então, levando em conta o trânsito na cidade, a gente vai verificar isso também quando a gente fala serviço pontual. A gente já está pensando nisso. Então a gente vou falar um pouquinho mais pra frente, mas a pessoa vai ter que pedir com antecedência a viagem e já está pensando no trânsito, então, para sempre manter essa pontualidade. O negócio: então aqui é mais ou menos como o serviço vai funcionar. Nossa empresa GoKids, vai oferecer parceria para o colégio, que no caso o Colégio Mackenzie da Persona que a gente apresentou. O colégio vai oferecer o serviço para os responsáveis, e o responsável vai realizar o cadastro da criança no nosso aplicativo. Então aqui o passo a passo: após demonstrar o interesse da aquisição do aplicativo, do produto, o responsável vai fazer um pré-cadastro da criança com as informações pessoais, as principais necessidades, tem algum problema de saúde, vai nomear os responsáveis que vão ficar em caso de necessidade. Então, por exemplo, a mãe vai cadastrar a filha, ela vai colocar as principais informações da filha e vai cadastrar os responsáveis. Por exemplo, ela pode colocar ela, o marido, o pai também pode colocar a esposa, um tio, o avô, etc. Então, se acontecer alguma coisa, os motoristas têm orientação para fazer a ligação para as pessoas que estão cadastradas no aplicativo. Depois ela vai informar os pontos de ligação da criança. Então, se a criança vai para a escola, se ela sai da escola, vai para casa, se ela vai para alguma atividade, se ela vai para o curso de inglês, para academia, e vai fazer a comprovação dessa matrícula e desse horário para validar as informações no aplicativo. Então, após a confirmação, o responsável recebe o acesso ao aplicativo. Como eu já falei, ele pode baixar o aplicativo através da loja do Google, do Android, iOS e também pelo site. No que se refere às viagens, os clientes têm que fazer esse pedido com pelo menos 40 minutos de antecedência, também para a nossa empresa se programar para atender a pontualidade, e o valor é informado neste momento. Então, quando ela pedir a viagem com no mínimo 40 minutos, ela vai ver o valor e vai fazer o pagamento. Então, após a viagem ser confirmada, o responsável já pode acompanhar o trajeto em tempo real, tanto quando ele pega a criança quanto quando ele está indo até o local. E a criança será entregue pessoalmente pelo motorista para o responsável do estabelecimento ou, no caso,
quando ela for para casa. Então, se ela estiver indo para o curso, vai chegar lá, vai entregar no curso, vai deixar com o pessoal responsável lá, não vai parar na rua e deixar a criança sair sozinha, não. Vai deixar com o responsável do estabelecimento, na hora de voltar para casa a mesma coisa. Aqui, mais ou menos como será o preço. Então vai ter a adesão, que é como se fosse o pagamento da matrícula de R$216, a mensalidade de R$108, que vai ser paga para a escola. Então o preço a ideia é essa, né? Tá acoplado na mensalidade da escola e a nossa taxa mensal vai ser essa. E ele vai fazer o pagamento individualmente por viagem, que vai ser calculado de acordo com a distância percorrida, assim como é feito nos principais aplicativos. Vai ter uma tarifa cobrada do nosso serviço a mais, então ele vai pagar por viagem, além da mensalidade, além da adesão. Então é isso. Agora falar um pouquinho o que a gente conclui sobre isso. Então cada vez mais as pessoas elas estão procurando comodidade e segurança, elas perdem muito tempo no trânsito. Foi feita uma pesquisa pelo governo que um novo horário de pico é um novo horário de pico em São Paulo. Além dos horários de pico de manhã e no final da tarde, tem um novo horário que é o meio-dia. E esse horário é muito por conta desse tipo de público, que está saindo para buscar o filho na escola, está tirando da escola para levar para algum outro curso, entre outros. E então ela não vai, apesar dela perder esse tempo, ela não vai pedir um Uber para levar o filho pequeno para a escola. Então seria interessante ela ter esse tipo de serviço, porque ela sabe que ela vai poder confiar, porque ela também busca bastante segurança. Então a gente pode ver que o negócio é bastante viável pelas oportunidades, porque é uma empresa inovadora, séria, que também não tem nenhuma outra empresa que oferece esse tipo de serviço na cidade, no país. Tem uma empresa só na Califórnia, e a gente vê que é um nicho que tem bastante oportunidade para explorar, bastante viável, e por todos os outros pontos que a gente apresentou aqui. Obrigado.